Maria é professora concursada da rede municipal há 12 anos. Há cerca de 5 anos, ela passou em outro concurso para trabalhar como técnica administrativa em uma universidade federal. Desde então, ela exerce os dois cargos, mas vive com uma pulga atrás da orelha. É que Maria nunca teve certeza se a sua acumulação é legal ou não. O cargo dela na universidade é de técnico administrativo, e ela não sabe dizer se isso se enquadra como cargo técnico ou científico, que é o que a Constituição exige para permitir a acumulação com o cargo de professor. E a Maria já ouviu de tudo. Alguns colegas dizem que o cargo dela é técnico sim, outros dizem que não, que as funções são meramente administrativas. E ela até já consultou o setor de recursos humanos da universidade, mas ninguém soube dar uma resposta definitiva. E o pior, Maria sabe que se a acumulação for considerada ilegal, ela pode ser obrigada a optar por um dos cargos ou até ser demitida de um deles. Mas ela continua trabalhando nos dois lugares porque precisa das duas rendas para sustentar a sua família. Pois é, amigos servidores, essa situação da Maria é extremamente comum. Muitos professores viviam nessa incerteza sem saber se a sua acumulação era legal ou ilegal. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você que está nessa situação. Eu sou Eurípides de Souza, advogado e especialista em Direito de Servidores Públicos, com mais de 10 anos de experiência e sócio aqui do LDS Advogados. Esse vídeo faz parte da nossa missão de empoderar você, servidor, com informações de qualidade sobre os seus próprios direitos. Antes de começar, como sempre, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse conteúdo com outros colegas servidores, especialmente se você conhece alguém que é professor e que acumula cargos. Essa informação pode mudar a vida de muita gente. Antes de falar sobre a novidade, eu preciso contextualizar rapidamente como era antes dessa regra, dessa nova mudança. Nós já temos um vídeo completo no canal falando de todos os detalhes importantes sobre todas as hipóteses de acumulação de cargos públicos. Você não precisa assistir aquele vídeo primeiro para entender esse aqui, mas eu sugiro que você vá lá depois, porque aquele vídeo complementa este, e o link vai estar na descrição. Hoje o nosso foco é especificamente na mudança que a Emenda Constitucional 138 trouxe. Veja bem, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, estabelece que, em regra, é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, mas ela prevê algumas exceções. Uma dessas exceções estava na linha B desse inciso. Deixa eu ler para vocês como era antes a redação antiga. Abre aspas, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, fecha aspas. Percebam que a Constituição permitia que o professor acumulasse o seu cargo com outro que não fosse de professor, mas esse outro cargo precisava ser técnico ou científico. E aí estava o problema. O que é um cargo técnico? O que é um cargo científico? A Constituição não definia isso, e os tribunais tinham entendimentos variados sobre o tema. Em linhas gerais, os tribunais entendiam que o cargo técnico ou científico seria aquele que exige conhecimentos específicos para o seu exercício, o que diferenciava ele daquele que tinha funções meramente burocráticas ou administrativas. Mas, na prática, essa definição era muito difícil e subjetiva. Muitos servidores, como a Maria, no nosso exemplo, ficavam numa zona meio cinzenta, sem saber se o cargo deles se enquadrava ou não nessa definição. E agora vem a boa notícia. A Emenda Constitucional número 138, como eu já disse, promulgada em 19 de dezembro de 2025 e publicada no dia 22 de dezembro, alterou justamente essa linha B do artigo 37, lá no inciso 16. A nova redação ficou assim: o caput não mudou. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. E aí vem a linha B com a nova redação: a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Perceberam a diferença? Onde antes dizia técnico ou científico, agora a norma diz de qualquer natureza. Isso muda completamente o cenário para os professores e servidores públicos. A partir de agora, o professor pode acumular o seu cargo de magistério
com qualquer outro cargo público, independentemente da natureza desse cargo. Não importa mais se é técnico, científico, administrativo, burocrático, operacional, seja lá o que for. O único requisito que permanece é a compatibilidade de horários, que significa que o servidor precisa conseguir cumprir adequadamente as suas obrigações em ambos os cargos sem choque de horários. Essa mudança acaba de vez com aquela discussão interminável sobre se o cargo é ou não técnico ou científico. Agora acabou a subjetividade e acabou a insegurança jurídica. Se você é professor e quer acumular com outro cargo, agora a análise é muito mais simples. Basta verificar se há compatibilidade de horários. Bom, mas agora vamos à parte que interessa muito a quem já estava numa situação de acumulação que pode ser considerada irregular, acumulando o cargo de professor com outro que talvez não era técnico e nem científico. Afinal, quais são os efeitos práticos dessa emenda constitucional para quem já vinha acumulando cargos em uma situação de ilegalidade? Aqui a gente precisa analisar diferentes cenários, porque a situação de cada servidor pode ser diferente. O primeiro cenário é aquele que o servidor já foi demitido ou já se exonerou depois de ser notificado. Infelizmente, para quem já passou por um processo administrativo e foi demitido de um dos cargos, ou para quem foi notificado para optar por um deles e acabou pedindo exoneração, a emenda constitucional número 138 não vai trazer o seu cargo de volta. E por que isso? Porque no direito vigora uma regra muito importante. As novas leis não retroagem para atingir o ato jurídico perfeito. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36. Se a administração pública, na época em que a acumulação era irregular, tomou as providências cabíveis e o servidor foi demitido ou se exonerou, esse ato já se consumou. A nova emenda não tem o poder de desfazer o que já foi feito. A única possibilidade de discussão nesses casos é se o servidor conseguir demonstrar que, na verdade, a acumulação dele sempre foi legal, porque o outro cargo era, sim, técnico ou científico. Mas aí a discussão seria com base na regra antiga e não na nova emenda. No segundo cenário, o servidor que estava acumulando irregularmente nunca teve nenhum procedimento aberto contra ele. Esse é o caso da Maria do nosso exemplo. Ela estava acumulando os cargos, vivia na incerteza, mas nenhum órgão tinha aberto um processo administrativo para questionar a situação dela. Para esses servidores, a situação é bem mais favorável. É possível entender que, com a entrada em vigor da emenda constitucional número 138, a irregularidade foi sanada. A partir de 22 de dezembro de 2025, a acumulação que antes poderia ser considerada ilegal passou a ser plenamente irregular. Claro que alguém pode questionar. Mas e os anos anteriores em que a acumulação foi irregular? Pois é, essa é uma zona cinzenta. A princípio, se a administração não tomou nenhuma providência enquanto a irregularidade existia, e agora a situação está regularizada, não faria muito sentido punir o servidor por algo que já não é mais ilícito. E se há compatibilidade de horários, a administração não teria interesse em demitir um servidor que trabalha direitinho. E o terceiro cenário é aquele em que o servidor está respondendo a um processo administrativo sobre a acumulação. E esse talvez é o cenário mais delicado. O que acontece com o servidor que já foi notificado, que já está respondendo a um PAD, um processo administrativo disciplinar, mas que ainda não teve uma decisão final? Aqui existem duas possibilidades na minha visão. A primeira é que a administração entenda que, com a nova emenda constitucional, o processo administrativo perdeu seu objeto. Afinal, se a conduta que antes era irregular passou a ser permitida, não haveria mais razão para prosseguir com o processo. Nesse caso, o processo seria arquivado. É mais ou menos o mesmo raciocínio do cenário anterior. Mas existe uma segunda possibilidade. A administração pode entender que, durante o período em que a acumulação era irregular, o servidor cometeu uma infração e que essa infração deve ser apurada e, eventualmente, punida, independentemente da mudança legislativa posterior. Esse entendimento ele é mais rigoroso, mas não é impossível que alguns órgãos adotem essa posição. Se você está nessa situação, a minha recomendação é que você busque uma orientação jurídica especializada para apresentar a defesa mais adequada no seu processo, argumentando pela aplicação imediata da nova regra constitucional. E tem mais um ponto importante que eu preciso mencionar, a questão da prescrição.
A infração disciplinar de acumulação ilícita de cargos, como gera a demissão do servidor, está sujeita a prazos prescricionais que costumam variar entre 5 e 6 anos, dependendo do estatuto de cada ente federativo. Isso significa o seguinte: mesmo que a administração entenda que houve irregularidade no passado, ela tem um prazo para apurar e punir essa irregularidade. Passado esse prazo, ocorre a prescrição e a administração não pode mais aplicar a penalidade de demissão. Então, a única certeza que nós temos é que, passado o período do prazo prescricional, contado a partir de 22 de dezembro de 2025, que foi quando a emenda entrou em vigor, a administração pública não vai mais poder punir o servidor que tenha acumulado cargos na hipótese que nós estamos tratando aqui. Ou seja, daqui a uns 5 ou 6 anos, dependendo do estatuto aplicável, qualquer discussão sobre a acumulação passada estará definitivamente encerrada. Por fim, eu quero deixar uma informação muito importante para quem eventualmente perdeu ou venha a perder um cargo por conta de acumulação ilícita. Mesmo nesses casos, o tempo de contribuição não é perdido. O servidor que for demitido ou exonerado de um dos cargos pode solicitar uma certidão de tempo de contribuição, a famosa CTC, referente ao período trabalhado naquele cargo. Essa CTC pode ser averbada no RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, ou seja, no INSS. É como se você transferisse o saldo de uma conta de um banco para outro banco. O tempo que você trabalhou não soma, ele apenas vai para outro regime de previdência. Com isso, você pode utilizar esse tempo para obter uma aposentadoria pelo INSS no futuro, ou já agora, dependendo do cumprimento dos demais requisitos, o que significa que o servidor não perde completamente o seu tempo de contribuição trabalhado no cargo não acumulado. Essa é uma informação que muitos servidores desconhecem e que pode fazer toda a diferença no planejamento previdenciário de quem passou por essa situação. E, bom, voltando ao caso da Maria, que eu mencionei no início do vídeo, ela agora pode ficar muito mais tranquila. Com a emenda 138, a acumulação do cargo de professora com um cargo de técnica administrativa na Universidade Federal passou a ser, sem sombra de dúvidas, legal. Ela não precisa mais se preocupar em definir se o cargo dela é técnico ou científico. A partir de agora, o que importa é apenas a compatibilidade de horários, e essa ela já tinha. Se você é professor e está em situação de acumulação ou conhece alguém que está, compartilhe esse vídeo. Essa informação pode trazer muita tranquilidade para quem vivia naquela incerteza que a Maria vivia. Não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que estava nessa situação de incerteza. Eu quero saber quantas pessoas vão ser beneficiadas por essa mudança. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.